Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 7, o nosso tema é o ministério de profeta. Nós nessa lição vamos aprender a dividir, meus irmãos, acho que já tem várias e várias lições, quem acompanha a Escola Bíblica Dominical sabe, que já teve muitas lições que separa essa questão entre ser profeta como um dom ministerial no Novo Testamento e ter o ofício de profeta como uma incumbência no Antigo Testamento, ou seja, a pessoa ela era ungida a profeta no Antigo Testamento. Tinha um chamado, mas era o ofício de profeta. Então aqui no nosso textuário que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, diz assim: E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres e depois dons de curas, socorros, governo, variedade de línguas. Isso são os dons que Deus proporcionou para a igreja. E aqui na verdade prática, não só esse, mas muitos outros. Verdade prática, o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Ou seja, profetizar, meus irmãos, o dom de profecia, né? Como nós sabemos, aquele que está pregando também está exercendo, está profetizando, está falando acerca da palavra de Deus. No Antigo Testamento, eles não tinham a pregação como nós temos hoje. Então Deus ele usava os seus profetas, né, para poder falar, para poder pregar ao povo, trazer o povo ao arrependimento, exortar o povo acerca da situação que eles estavam vivendo e consolar também. Então aqui no Leitura Bíblica em Classe, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 27 ao 29, e Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 13, diz assim: Ora vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular, né? E então nós, tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus nos proporciona, já tenho falado em outras aulas, é para quê? Para edificação do corpo de Cristo. Para que o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja, venhamos fazer a diferença. Então ninguém pode se achar melhor do que ninguém. O pé não pode se achar melhor do que a mão. É assim que o apóstolo Paulo nos ensina. Então todos nós que temos o dom, que temos a oportunidade, a possibilidade de contribuir para a igreja, para o reino do Senhor, nós temos que fazer da melhor maneira possível e sem vanglória. Aqui em Efésios capítulo 4, e ele mesmo deu um para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo que o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, ou seja, o aperfeiçoamento dos santos. Trazer o aperfeiçoamento dos santos. Deus, ele coloca, ele nos dá essas oportunidades de atribuir estes dons para nós, de estar ali à nossa disposição, no sentido de que quem quer vai buscar. Quem quer ora, quem quer fazer a vontade de Deus, tem que colocar para Deus aquilo que quer, o que quer e para que quer, para que Deus possa assim o conceder. Aqui na nossa introdução, a lição desta semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Aqui no tópico 1, o profeta do Antigo Testamento, parte 1, conceito, nós vamos entender qual era o conceito do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, o embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Como nós já falamos, não existia uma Bíblia, a qual nós temos hoje, graças a Deus, essa oportunidade de chegar na igreja, de estar na igreja, ouvir uma pregação, e aqueles que têm oportunidade pregar a palavra. Aqui também nós podemos entender que está profetizando, irmãos, está falando da Bíblia. Porém, aqui nós vemos que eles não tinham. Então, Deus tinha os seus oficiais, né? Tinha um ofício de profeta, como que na parte 2. O ofício de profeta é aquele que profetizava, é aquele que tinha essa incumbência, é aquele que tinha esse ministério de profeta, aquele que tinha carteirinha de profeta no Antigo Testamento. Porque a gente vê a escola de profeta, lá com Eliseu, né, que tinha a escola de profeta, não é essa aí por aí, vamos ver quem vai ensinar a profetizar. Não, meus irmãos, é aprender a buscar a Deus, a falar com Deus e ter a sensibilidade de falar somente quando Deus manda. Somente quando Deus manda. Tinha autoridade na terra, esses homens, porque era um ofício de profeta, não era o dom de profecia como nós temos hoje.
como nós entendemos hoje. O profetismo é esse, vamos dizer assim, não vamos dizer um movimento, mas isso começou a ocorrer muito 800 anos de Cristo, ali com Isaías, que foi um dos primeiros, e nós vemos que muitos outros. Porém, nós entendemos o quê? Que isso começou para quê? Para trazer o povo à reflexão, ao entendimento. Claro que Elias e Eliseu também foram profetas, né? Aqueles 7.000 que não se dobraram, que Obadias guardou ali no reinado de Acabe, quando Jezabel começou a perseguir os profetas, estavam ali para fazer a vontade de Deus. Os seus nomes exatamente não estão colocados na Bíblia, mas nós sabemos que não tinha só Elias. Então Deus sempre levanta pessoas, os seus profetas, os homens de Deus, principalmente no Antigo Testamento, para proclamar a sua verdade, para proclamar a sua vontade para o povo. Hoje, nós temos o dom de profecia, porque o ofício de profeta no Antigo Testamento não era exatamente separado. Então ele podia, e como hoje também, a pessoa pode ter alguns dons, né? E no Antigo Testamento, atribuída era a ele a questão do profeta e também essa oportunidade de fazer esse tipo de maravilhas. Como a gente vê Elias fazendo milagres, através de Elias, Deus fazendo milagres, através de Eliseu, Deus fazendo milagres. Então, Deus usava estes homens no Antigo Testamento e a gente vê que isso cresceu muito 800 antes de Cristo. Amém? E aqui no tópico 2, o profeta no Novo Testamento, parte 1. A importância do termo profeta no Novo Testamento. Como já vimos em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios que exercem papéis fundamentais na liderança da igreja antiga. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, Efésios 4:11 e Efésios 4:11. O profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos, né? Nós vemos que alguns dizem que o último ofício de profeta foi Ágapo, né? Quando ele profetizou acerca do apóstolo Paulo. Aos Efésios, como alguém que acompanhava os apóstolos. Não estou dizendo que era o profeta como no Antigo Testamento, meus irmãos. Ele exerceu o dom da profecia. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. O ministério de profeta, não é carteirinha de profeta. O ministério de profeta, ele abrange exatamente ser um pastor, ser um evangelista que está profetizando. Não tem hoje uma carteirinha dizendo, olha, você é profeta, o encontro dos vasos, não, meus irmãos. O ministério de profeta é para profetizar aquilo que Deus nos deu. Todos nós temos essa oportunidade de sermos profeta de Deus, como nós nos colocarmos na posição de falarmos aquilo que Deus quer falar na terra. Então todos nós podemos sim ser um profeta de Deus. Apenas cabe a nós estarmos na posição que Deus quer. Amém? E então aqui na parte 2, o ofício do profeta neotestamentário. Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Não. De acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber, mediar diretamente a palavra do Altíssimo, apesar de ele algumas vezes predizer o futuro, conforme instrui-nos a Bíblia de estudo pentecostal. Seu ofício consiste em proclamar, interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas a admoestações, exortações, ânimo, consolação e edificação da igreja. Então nós vemos que isso que traz a nossa reflexão acerca do profeta. Eu até estou lendo até um pouquinho mais extenso aqui, para nós entendermos o que é o profeta. Era para consolar, exortar a igreja. E ainda hoje nós continuamos exercendo o ministério de profeta. Então o ministério de profeta não ficou só nas cartas de Paulo, não. Hoje nós somos sim profetas de Deus, que falam, que proclamam a palavra de Deus. Então nós temos que ter esse entendimento acerca da profecia. Não é revelação, irmãos, é profecia, profetizar para a pessoa. Mas também não é profetizar assim, meus irmãos, sem pé nem cabeça, como muitos hoje fazem.
Não, é profetizar com responsabilidade. O profeta, ele profetiza com responsabilidade. Aqui na parte 3, o objetivo do dom ministerial de profeta. A função do profeta no Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. Pois como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para edificação em amor, Então, o que nós vemos que a função do profeta é trazer a reflexão acerca de quem é Deus, qual é o propósito de Deus através do quê? Da sua palavra, falar de Jesus, proclamar Jesus através daquilo que Jesus nos deixou, daquilo que Jesus nos ensinou. Não é ficar inventando as coisas, não. É falar aquilo que o Evangelho nos autoriza a falar. Ah, mas a pessoa pode profetizar. Sim, ela pode profetizar, mas quando a pessoa profetiza algo que talvez não esteja inserido no contexto bíblico, inserido no contexto como história, como uma revelação, mas ela traz uma profecia que tem uma concordância bíblica. Então, meus irmãos, nós temos que saber dividir as coisas e não cair nessas conversas que muitos fazem. Eu sou profeta, levanta seus... Irmão, olha, eu não gosto disso. Levanta, olha para o seu irmão que tá do lado, levanta o dedo de profeta, põe o dedo na cara dele. Ô, irmão, que desagradável isso, irmão. Ah, mas isso aí é Deus exercendo autoridade. Não, meus irmãos, autoridade não é bagunça. Autoridade é ter ordem. Não é bagunça, e também não é autoritarismo, não. A autoridade é ter ordem. Então nós temos que ter ordem no culto. Eu particularmente não gosto desse negócio de vir para o seu irmão estar do seu lado. Eu acho uma coisa cansativa e desagradável e desnecessária. Para mim, é minha opinião, mas cada um pensa de um jeito. Mas esse negócio de ficar profetizando sem pé nem cabeça aí, eu profetizo que você vai ter. E a pessoa não tem, a pessoa se frustra, né? Porque as pessoas ficam frustradas mesmo. E aí, meus irmãos, é complicado, e aí o pastor depois tem que tomar conta desses pregador que vem nas igrejas e traz uma mensagem sem pé nem cabeça, e depois fica o pastor lá com a situação para se resolver. E no tópico 3, discernindo o verdadeiro profeta do falso, simplicidade versus arrogância. Infelizmente, meus irmãos, esses profetas de hoje em dia aí, eu acho que até o autor aqui, o comentarista da revista, foi muito feliz em diferenciar isso. Primeiro ele ensina acerca do que é o profeta no Antigo Testamento, do que é o profeta no Novo Testamento, e agora essas aberrações aí que tem havido dentro da igreja. Então, simplicidade versus arrogância é o quê? O profeta de Deus, ele é simples. Ele não quer aparecer mais do que o seu Senhor. Ele quer falar aquilo que o Senhor manda. Ele não quer ser mais do que aquilo, ele tem que ser no sentido de quê? De apenas profetizar aquilo que foi colocado para ele profetizar. Agora, o falso profeta, ele é o que? Ele é arrogante. Ele quer aparecer mais do que a palavra. Ele quer aparecer mais do que o sol para nós é o Senhor que ilumina todas as coisas. Ele quer aparecer mais que todo mundo. Ele quer aparecer mais do que Jesus. Ele quer ser o centro das atenções, irmãos. E as pessoas hoje caem nessas falácias, nesses ensinamentos sem fundamento algum. Vem um profeta só porque falou difícil, ou engrossou a voz, ou falou de uma voz diferente. Oh, meu Deus, ele está profetizando, eu recebo, e não sei o quê. Às vezes a gente levanta a mão lá por educação, irmãos. Porém, é bom nem levantar a mão também. Porque o arrogante, ele quer aparecer, ele quer ser mais, ele quer chamar atenção para ele. Tomemos cuidado com esse tipo de gente. Ou não esse tipo de gente, não, com esse tipo de atitude dessa pessoa. Porque o profeta em si... A gente não tem que julgar, nós temos que julgar o que é a profecia, o que ele está falando. Então nós temos que tomar muito cuidado com estes homens, né, que têm essas atitudes arrogantes, que são tidos como arrogantes, prepotentes, não tem um pingo de humildade, só vai lá para ludibriar o povo e para tomar o dinheiro da igreja. É isso que eles fazem. E infelizmente muitos os convidam para brilhantar a festa. Eu vou convidar determinado... Não, eu não gosto disso, esse negócio. Eu particularmente não gosto, pelo pouco eu entendo da Bíblia, e eu acho que isso não é viável. Eu vou chamar fulano de tal para brilhantar a festa, porque se ele vier, nossa, meu Deus, irmão,
Nada disso. Você pode até convidar a pessoa, claro, o profeta com total respeito, o pregador, convida. Mas não para ele ser mais do que Jesus. Convida porque ele é um homem de Deus, porque Deus usa ele. Oh, que bênção. Se der também para convidar, traz. Se não der, também não traz. Mas as pessoas colocam sua expectativa no homem. Então a culpa é só de quem, mesmo? A culpa não é só do profeta, não, que está falando aquele monte de bobagem. Não. A culpa é de quem convida. Porque já conhece o histórico da pessoa e acha que a pessoa, se tivesse discernimento, saberia que aquela pessoa falando é muito um monte de falácia. Bem? Pelos frutos o conhecereis. Então a gente vê que pelos frutos desses profetas, esse tipo como profetas, pregadores de nome, de renome, até mesmo aqueles que não são muito conhecidos, quando começa a ter um pouquinho mais as pessoas conheceram um pouquinho mais, ele já se acha, oh meu Deus, eu sou... Não, irmãos. A gente conhece a árvore pelo fruto. Então, o que esses profetas, tidos como profetas, estão passando, que tipo de frutos eles estão deixando nas igrejas? E aí vai lá o dirigente da mocidade, o dirigente de algum departamento da igreja, ou até mesmo o pastor, convida um homem desse, né, uma pessoa dessa, para pregar na sua igreja e profetizar para o povo a qual ele tem responsabilidade. É complicado. Ainda sobre o falso profeta. Apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência e isto basta para que ele seja tido como verdadeiro. É aí que tá. Falou difícil, engrossou a voz, olha, eu não sei o que, falou mesmo de palavras lá e fez irmão, cuidado, irmão, com esse negócio de movimento dentro da igreja, irmão. É isso que tá falando o falso profeta, ele faz o movimento, ele é um animador de auditório. Só que as pessoas não entendem. Você vai falar para a pessoa, não, você tá na carne, você não tá no espírito. Tá vendo que aquela pessoa, aquele camarada ali, ele tá apenas fazendo um movimento dentro da igreja? Por favor, vamos ter discernimento de entender os espíritos que atuam dentro da igreja. Infelizmente tem espíritos malignos atuando dentro da igreja. Nós não estamos aqui para julgar quem esse é do diabo, esse é de Deus. Não, irmão, nós estamos aqui para discernir a profecia, aquilo que está sendo falado, se é de Deus ou se não é. Agora ele vai se virar com Deus, que ele se arrepender, glória a Deus. Se não se arrepender, infelizmente, vai ficar complicado. Entendamos isso, amém? E a nossa conclusão. Acabamos de estudar o exercício do ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Então, acho que ficou bem claro para os irmãos o que é o ministério de profeta no Antigo Testamento, o ofício de profeta, ou ministério de profeta no Antigo Testamento, qual é a função do ministério de profeta no Novo Testamento e o ofício de profeta, que era no Antigo Testamento. A gente vê que está ligado isso. Agora, no Novo Testamento, nós temos sim pessoas que exercem a profecia no sentido de pregar, de falar, de exortar através da palavra de Deus e também com alguma profecia trazendo as pessoas à reflexão, porém é o dom ministerial. Amém? Você ainda que não está inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.